Olá, família! Olá, pessoal! Então, seguindo a minha ideia de bate-papo, de trazer pessoas do meu convívio, pessoas que trabalham com aquilo que eu amo, hoje o nosso bate-papo é com a minha irmã que é da minha família, e eu convidei ela porque, obviamente, que além da afinidade, a Cláudia Tomasi, ela mora em São Paulo há mais de 15 anos, ela é empreendedora em São Paulo, então acho super relevante, super importante a gente buscar também outros contextos, não somente o que a gente tem aqui na região sul. Então, por exemplo, nessa pandemia, região sul, região sudoeste, região nordeste estão tendo diferentes ondas e diferentes limitações, restrições ou aberturas no horizonte de tempo. Então, Cláudia, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui. Eu queria que tu contasse um pouquinho dos teus empreendimentos, teus negócios para a gente. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui. O convite da Fre, que eu posso chamar no meio do vídeo de Mana, não se assustem sobre isso. Então, minha formação, me formei junto com a Fre, no Sul, e aí larguei minha formação e vim para São Paulo para empreender, como ela mesma falou. Então, o projeto inicial foi vir para São Paulo há 15 anos atrás, trazendo a representação de uma vinícola nacional, Casa Valduga. Eu sou do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. E aí, para empreender, trazer a representação da Valduga para cá, vim com meu sócio, meu irmão. E aí os projetos foram surgindo e aí, como no mundo empreendedor, a gente vai mudando um pouco de área, vai adaptando algumas coisas. Então, eu estou aqui há 15 anos. Hoje, além de representante da família Valduga, dessa vinícola nacional, eu tenho uma loja chamada Especialità Bebidas. E há 2 anos ingressei num projeto novo, também no segmento de bebidas, mas aí não mais de vinho, de cervejas artesanais. E aí, então, o foco todo é sempre ligado nisso, na parte de bebidas, né? Ótimo. Então, como vocês devem perceber, eu estou trazendo tópicos, assuntos que eu amo. Então, já falamos aqui um pouco sobre beleza, falamos sobre turismo, viagens, e hoje o assunto é bebidas e alimentação, que também é um negócio que eu amo. Como boa taurina, eu gosto de comer e beber bem. Cláudio, então a gente sabe que nessa pandemia, o teu ramo, o ramo que vocês trabalham, ele está sendo um dos mais afetados junto com o ramo de eventos e o ramo de turismo. Então, nos conta um pouquinho como teus 2 negócios, eles criaram estratégias ou ações para tentar se recuperar ou para tentar amenizar as perdas agora, desde que começou o nosso isolamento. Tá, eu sempre trato como 3 negócios, tá? E vou explicar por quê. A parte de representação, então, o que acontece? A gente traz para São Paulo esse produto do Sul e coloca nos principais canais do nosso ramo de atuação os produtos. Então, no primeiro momento, em qualquer um desses 3 ramos, a gente ficou muito apavorado, né? Porque fecha tudo, ninguém sabe o que vai acontecer, bebida não é item essencial, então a gente falou, danou-se, né? E aí passa uma semana, começa a ver que não era assim, tudo com muita segurança e tal, mas assim, faz quase 4 meses que eu não saio para uma visitação a um cliente meu, então mudou isso. E aí o que acontece? Na parte de representação, a gente teve que focar nos segmentos que continuaram abertos, que foram supermercados, padarias e empórios que vendiam alimentos e tal. Então, nesses nós continuamos. Teve uma queda, mas a gente teve que começar a mudar o foco, porque o que acontece? Antes, o meu cliente, ele achava o produto em diversos segmentos. E aí, no primeiro momento, ele não podia mais ir no meu showroom comprar o vinho. E aí, talvez ele não comprasse pelo telefone. E a compra do vinho, ela é muito de querer pegar, de querer conversar com o sommelier, de tudo isso. Então, também é mais uma barreira. Então, na parte de representação, a gente começou a focar mais nos segmentos que continuaram abertos, e é isso que a gente tem feito até agora, tá? Na parte da Especialità, que é a loja propriamente dita, a gente teve que se reinventar, porque aí metade da minha equipe vai para casa por causa das restrições. E aí a gente começa, o que eu vou fazer? Minha porta está fechada, eu tenho os meus custos fixos, eu tenho uma estrutura grande e eu preciso vender. Então a gente começou a atuar por venda por WhatsApp, telefone,
esse tipo de coisa. A loja não tinha e-commerce, tá? Era uma coisa que a gente adiava e que no meio da pandemia a gente se viu. Era um projeto para esse ano, mas no meio da pandemia a gente teve que, opa, é agora que eu tenho que tirar isso do papel, acelerar totalmente. E foi isso que a gente fez. Então, na loja a gente acelerou, colocou o e-commerce no ar, fez parcerias com plataformas que já vendem outros produtos, e aí entra Americana, PagSeguro, Mercado Livre, perdão. Então, a gente faz essas parcerias para conseguir colocar mais fácil para o mercado o vinho, porque é muito engraçado. O cliente ele já está acostumado a comprar muitas coisas na internet. Às vezes, o vinho não. E ele usa uma plataforma já existente hoje, isso já existe há 2, 3 anos, e aí ele começou a comprar o vinho por aí também. Então, tivemos que se reinventar nessa parte do delivery, que a gente fazia entregas de grandes quantidades, mas teve que começar a fazer para o consumo diário do nosso cliente, e aí vai para a parte do e-commerce. E na parte da cervejaria, que é o que eu citei lá no início, que a gente trabalha com cerveja artesanal. A fábrica que a gente tem chama Startup, é uma fábrica no interior aqui de São Paulo, tá? E a gente produz a nossa cerveja e produz cerveja para terceiros, o que a gente chama de ciganos, né? Então ela foi muito afetada, porque o que acontece? Quem compra cerveja artesanal, principalmente bares e pubs especializados, claro, consumidor, mas o nosso volume grande de venda é chopp, então chopp é só em bar. Então, a gente teve que passar por um processo que foi mais demorado, não foi 1, 2 semanas. No primeiro mês e meio, a gente sentiu uma queda muito grande, a gente chegou a fechar a fábrica, tá? E aí, depois começou a achar alternativas para colocar esse chopp nesses bares que estavam tentando se adaptar à nova realidade. Ops! E aí começamos a vender chopp para... Vai ter que parar. Fudeu. E aí, na fábrica, a gente sentiu principalmente, e não foram 1, 2 semanas, foi mais tempo, tá? 1 mês e pouquinho, que a gente teve que fechar as atividades na fábrica, mesmo a fábrica podendo funcionar, a gente precisou fechar porque a gente começou a trabalhar com estoque existente e para entender como o mercado ia lidar com isso. E porque o volume principal da cervejaria é o chopp. E chopp vem em bar. O cliente não tem o hábito de pedir para te entregar um chopp em casa, a menos que tu vá fazer um evento que não pode ser feito, né? Não poderia ser feito até então, não podemos ter aglomeração. Então, a gente teve também que criar canal junto com os clientes, com esses bares e restaurantes, de como que a gente ia conseguir colocar o chopp para chegar até o consumidor. Então, foi um desafio maior ainda. Então, e o que eu gosto de falar, Mana, é que, assim, todo mundo lê na internet as pesquisas, o vinho, o consumo de bebida alcoólica disparou, aumentou. Então, aí todo mundo pensa, nossa, o segmento de vinho está ótimo. Realmente, a gente teve um aumento do consumo do que a gente chama de pessoa física, aquele consumidor que consome na casa dele, para o consumo dele próprio, no dia a dia. Mas eu parei de fazer eventos, eu não vendo mais produto para casamento, eu não vendo mais para aniversário, bares e restaurantes estavam fechados, então eu não vendo espumante para o drink, que a gente gosta de tomar quando chega num barzinho. Então, assim, por mais que uma parte dos meus clientes tenha aumentado o consumo, eu senti muito do outro lado, porque a gente atende as duas frentes de trabalho, né? E tem uma coisa que você comentou antes, que é justamente no sentido de que eu vou no restaurante, eu vou num bar, eu vou comprar vinho no restaurante ou no bar como acompanhamento. E agora, por mais que a teleentrega esteja funcionando, é mais difícil a gente, como consumidor, pedir um prato, pedir uma garrafa de vinho. O canal de compra, ele se tornou muito mais direto. Então, como tu comentou, eu vou no supermercado, eu posso pedir a entrega de uma casa de vinho, de uma representação. Então, acho que todo esse comportamento do consumidor, então, da mesma forma que você citou
que todas as estratégias tiveram que ser adaptadas ou aceleradas em função da pandemia, a gente tem também o consumidor que teve que se adaptar na pandemia. Então, ele estava com uma rotina. Aí assim, é o que a gente costuma ver. Hoje em dia, lido com o consumidor há 15 anos, no mercado de vinho, todo mundo fala que é mais elitizado, que tem toda uma ponta envolvendo isso. Eu gosto de desmistificar isso, mas ainda se torce o nariz para ir comprar vinho no supermercado. Claro, existem diversos supermercados, mas aqui em São Paulo a gente fala de redes de supermercado que tem uma área restrita, uma área específica, desculpa, para vinhos, onde eles colocam dentro de um supermercado um sommelier que vai te atender e vai conseguir te dar todas essas dicas. Mas mesmo assim os clientes não gostavam disso. E a gente vê lá pela loja que o cliente nosso, que é muito fiel, ele gosta de ir na loja, ele gosta de ouvir a explicação, ele gosta de contar a história que ele vai receber os amigos no final de semana e que o prato vai ser tal. E por telefone muitas vezes não dá, pela internet muito menos aí. Então ele teve que se adaptar. E no primeiro momento ele foi para o supermercado comprar vinho, não tinha outra opção. E aí as lojas especializadas, que não tinham e-commerce, começaram a fazer delivery, entregar no bairro, sem cobrar taxa. Então acabou, e eu falo que a gente tem que sempre tirar o proveito, o positivo de tudo isso, né? E eu acho que isso a gente vai tirar muito. Por mais que tenham aqueles que falam, eu não consigo ver nada positivo. Eu vejo muito positivo, tentando pensar no que a gente pode tirar. Porque, assim, a gente teve um avanço na parte de tecnologia, eu não falo só em questão de vinho, foi 10 anos em 4 meses. É assim, o que subiu de e-commerce para o ar, em qualquer outro segmento. Então, assim, e as lojas tiveram que, eu não tinha sistema de delivery, eu tinha entregas personalizadas, mas eu não tinha motoqueiro na minha porta pegando o meu vinho numa embalagem especial, indo entregar em menos de meia hora para o meu cliente. Então, hoje, agora passado 4 meses, passado essa parte inicial que foi que todo mundo ficou muito apavorado, eu acho que a gente começa a ter uma outra relação com o nosso próprio cliente e acaba sendo uma coisa muito mais rápida, a gente se torna mais eficiente e aí acaba cativando muito mais o cliente. Então, assim, a gente tem recebido, por incrível que pareça, muitos elogios da agilidade que o processo todo se tornou. E assim, a gente atende a gente atende um público um pouquinho mais velho, né? Porque o público do pessoal do vinho é na casa, começa nos 30, mas é na faixa dos 40 aos 60. Então, eu também tenho um problema de, a Fre tem 60 anos, quer comprar vinho. A Fre vai comprar vinho pelo WhatsApp? Não vai comprar. Então, o meu cliente também teve que se adaptar, de me ligar e eu vou falar, olha, eu vou te mandar todas as opções por WhatsApp, ou o senhor entra no e-commerce, compra e passa o seu cartão. Passar cartão pela internet. Então, tem tudo isso. Então, foi um período que todo mundo teve que se adaptar. O empresário teve que se adaptar e o cliente também, porque é o consumidor, porque hoje é o que tem. E a gente vai tendo boas histórias aí, dá até para escrever livro aí de histórias dessa pandemia, viu? Claro. E o que a Clau trouxe agora também é super interessante. Então, dentro das oportunidades que a gente pode enxergar, é justamente a melhoria de ações de marketing de relacionamento. Então, como melhorar o meu relacionamento com o cliente, como reter, fidelizar, gerar um maior boca a boca, que a gente sabe que são um dos maiores influenciadores de consumo e de engajamento com o cliente. Cláudia, mudando um pouquinho de assunto, agora é uma curiosidade minha, mais para saber como vocês conseguem se posicionar em relação a isso. Então, dentro da área de gestão, a gente fala muito de precificação, que é gerar um preço, um valor monetário para aquilo que eu estou vendendo ou entregando para o cliente. Mas a gente também diz, dentro da lógica do marketing, que o cliente ele tem sempre uma percepção de valor sobre aquilo que ele está adquirindo. E essa percepção de valor, obviamente, que ela é a diferença dos benefícios para os custos que ele tem. Mas tanto os benefícios quanto os custos, principalmente os custos, não são só monetários, porque numa compra eu tenho muito mais custos não monetários e benefícios não monetários. Então, eu gostar de uma marca, eu ter preferências, eu ter alguma necessidade,
Então, eu gostar de qualidade, isso é muito explicado principalmente em produtos onde a gente não consegue precificar, que quem define o valor muitas vezes é a demanda, que são carros antigos, obra de arte. Então, a precificação ocorre muito mais em função da demanda. Como você mesmo apresentou, todos os teus segmentos, eles são uma segmentação de um público um pouco mais exigente, porque tu entrega produtos com uma maior qualidade. A gente sabe que a percepção de qualidade, ela é diretamente relacionada com o preço. Então, se o cliente ele enxerga a qualidade, ele está disposto a pagar mais. Mas muitas vezes o consumidor não tem essa facilidade de enxergar a qualidade. Então, por exemplo, eu acredito que tanto na cerveja quanto no vinho, então, pelo fato de vocês cobrarem um preço elevado, porque é uma cerveja artesanal, ou é um vinho, um espumante de uma vinícola que é extremamente reconhecida e premiada, mas como é que vocês agem ou quais são as ações que vocês realizam para aumentar essa percepção de valor do cliente, ou seja, para que ele consiga enxergar que realmente vocês estão entregando algo diferenciado? Na verdade, isso é uma das coisas que a gente ainda está se adaptando nisso, porque o que acontece? O trabalho que a gente sempre tem feito é isso de um atendimento diferenciado. Então, quando tu vai vender um produto que ele tem essa visão mais... percebe-se que ele é mais caro, paga-se mais caro por ele. Então, normalmente, além dos custos todos, tu conta uma história. E aí, o que acontece? Faltando esse cara a cara, esse atendimento presencial, eu não consigo mais, muitas vezes, contar essa história como eu fazia antes, né? Então, a gente tem que se reinventar, tem que tentar mostrar e aí investir em mídias para tentar divulgar a qualidade desse produto, contando uma história, né? Porque o que acontece? Nós tratamos de vinhos, a minha bandeira, quem me conhece sabe, é de produto nacional, né? Eu sou, além de ser bairrista do Sul, né? É coisa nacional, é solo nacional. Eu gosto do que a gente produz aqui. Então, assim, a gente vê que, às vezes, o cliente também tem essa percepção do que o que é de fora é melhor, não que o que é daqui. Então, assim, não tem problema eu pagar R$100 por uma garrafa de um vinho importado. Mas R$100 por uma garrafa de um vinho nacional, eu não quero pagar, né? Não, é muito caro. Então, assim, é toda a história que a gente tem que contar e todo o trabalho envolvido nisso, porque além dos custos fixos, da mão de obra lá na parreira, no caso da cerveja, os insumos que a gente tem, é um trabalho todo cuidadoso. Hoje, para ser uma cerveja artesanal, eu preciso ter uma produção muito restrita. A gente encontra no mercado muitas cervejas que se dizem artesanais, mas que têm uma produção grandiosa, que não são consideradas artesanais. Então, tu vai pegar uma garrafa de cerveja que dizem que é artesanal, que custa 10. Aí tu vai pegar a minha, custa 20. Opa, mas o que tem de errado? Essa é muito mais conhecida. Essa que não é conhecida custa o dobro. Sim, é todo o processo envolvido nisso, né? E, assim, a gente costuma valorizar mais o que os outros, o que a mídia fala, enfim, divulga, ou o que é de fora. Então, acho que sempre tem que mudar esse conceito. Mas, na pandemia, com isso de eu não conseguir chegar diretamente no meu cliente, isso ficou muito mais difícil para nós. Porque, Cláudia, tu vai me vender um espumante que custa R$100. Vou te vender, sabe por quê? Porque ele fica 36 meses na garrafa, porque ele tem todo um cuidado na produção, ele fica armazenado 36 meses na vinícola até chegar para ti. Então, a gente tem que contar essa história e que muitas vezes, sem esse contato, eu não consigo ter. Então, a gente tem essa dificuldade. Não é um ponto que a gente conseguiu nessa pandemia, não facilitou. Para nós, na verdade, piorou isso, tá? Porque aí o cliente vai no mercado, ele vai encontrar o vinho que custa 20 e vai encontrar o meu que custa 50. O de 20 são produzidas 500 mil garrafas, o de 50 é produzido 10 mil garrafas. E o cliente não consegue entender isso. Então, para nós, isso é um ponto que é mais difícil. E em todos esses ramos que eu atuo, eu trabalho com produtos mais exclusivos, com uma vendagem menor, com produto diferenciado. Então, é o boca a boca, é o cliente que passa para o outro. Então, a gente tem que tentar se virar como a gente consegue, né? Vamos fazer uma brincadeira, tá? Supondo não.
A Clau sabe que eu sou totalmente leiga no mundo do vinho. Aliás, já melhorei um pouco nos últimos anos, mas continuo totalmente Um leiga. pouco não, melhorou bastante, bastante. Então, Clau, vamos supor que eu vá na tua loja e eu peça um vinho Cabernet Sauvignon, que eu já descobri que é a minha uva de tinto preferida. Então, vamos supor que tu possa ter um vinho de R$ 50 e um de R$ 150. Me diz quais os argumentos que tu me daria para que eu comprasse o de 150, para me mostrar o porquê que tem essa diferença. Porque eu, como leiga, eu conheço marca, já sei diferenciar as marcas boas e ruins, ou aquelas que me agradam mais, e já sei diferenciar as uvas que eu gosto ou não. Mas assim, se eu enxergar na mesma marca a mesma uva, variações de preço, eu ainda tenho dificuldade de entender o porquê que tem essas variações. Tem. Não, e eu vou te falar uma coisa, tá? Não é só tu, é a maioria. E eu, às vezes, quando me deparo com algum produto que eu não conheço, eu também posso ter essa dificuldade. Porque tu não consegue no rótulo ver tudo isso. Primeiro que assim, vamos supor, Frei chegou na minha loja. O nosso atendimento, como funciona? Eu vou conversar contigo. Porque, primeiro, às vezes, e a gente descobre isso com uma frequência muito grande, tu acha que tu gosta da uva Cabernet. Tá? Então, a gente descobre com uma conversa de 2 minutinhos com o cliente que ele não gosta da uva Cabernet. Alguém contou que a uva Cabernet é boa e ele acreditou e ele só toma Cabernet. E aí, depois de uma conversa comigo, ele descobre que ele não gosta do Cabernet, porque ele não gosta do tanino marcante, ele quer um vinho mais leve. Aí eu indico um Merlot. Então, assim, tu vai entrar na loja, qualquer sommelier, né, que é quem conduz essa venda do vinho, um vendedor experiente vai te levar para isso. Então, é entender o que é o cliente. Às vezes o cliente chega achando que a uva Cabernet é a uva da vida dele, e não é. Aí, beleza. Chegamos à conclusão que a uva da Frei realmente é a uva Cabernet. Aí eu tenho um Cabernet de R$ 40, tá? E eu tenho um Cabernet de 200 premiado. Olhando, se ela tiver condições, ela vai querer comprar o de 200. A Frei tem condições, vai querer comprar, quero comprar hoje o melhor. Só que o Cabernet, às vezes, de 200, ele passou 12 meses em carvalho, ele é um vinho extremamente seco na boca, ele é um vinho mais encorpado. E a Frei me fala que mesmo ela gostando do Cabernet, ela gosta de vinhos mais leves, que não tem o tanino marcante no final. Então, não adianta eu querer oferecer para ti o vinho de 200, porque tu vai pagar os 200, tu tem condição para isso, mas depois do teu jantar, de tu abrir a garrafa com teu marido, tu vai dizer, não gostei desse vinho, esse vinho é caro e é ruim. Porque não era o que tu queria num vinho. Então, por isso que eu gosto de fortalecer essa profissão do sommelier e do vendedor disso, porque a gente tem que entender o que o cliente quer. Tu vai ficar muito mais feliz saindo da loja comprando de 50 porque é o vinho que tu gosta. E é isso que eu estava falando antes, da questão da percepção, do valor e tal, que eu acho que no mundo do vinho, sem essa abordagem, às vezes tu vai comprar o de 200, na minha percepção, ele seria melhor, mas na tua não, porque não é o teu paladar. Então, eu gosto de falar isso. E eu gosto também de desmistificar, porque o pessoal fala, vinho bom é vinho caro. Não, não é isso. Às vezes tu vai encontrar um vinho barato que é o que tu gosta. E outra, e eu falo, vinho bom é o que a gente gosta de beber, o que a gente pode pagar. Então, assim, o que para mim é bom, para ti pode não ser. Então, eu acho que isso da percepção do... E qual a diferença? Realmente, o vinho de... Por que, Cláudia, tu consegue fazer um vinho de R$ 50 da uva Cabernet Sauvignon e tem um vinho de 150 ou 200? Porque o de 50 a gente produziu muito mais garrafas, o de 150, 200 é uma produção muito pequena. No Parreiral a gente deixou menos cacho de uva para a uva ficar com a qualidade maior. Então é um monte de coisa que às vezes o consumidor lá na ponta não consegue ver. Uma garrafa, a garrafa mesmo, o vidro da garrafa de R$ 50 não é a mesma garrafa do vinho de 150. A rolha não é a mesma, o rótulo não é o mesmo. Então, isso tudo envolve para chegar nesse custo. E às vezes o cliente chegou lá na gôndola do mercado, pegou, ele não consegue ter essa percepção. Por isso que eu acho que a função do sommelier aí
é um papel, levantando a bandeira dos sommeliers. E é perfeito que tu trouxe, porque é o que a gente sempre traz em consultoria de empresas, em gestão de empresas, que o importante é entender a necessidade do cliente, para depois tu entregar o que ele quer. Aí sim tu aumenta essa percepção de valor. Então, não, e aí tu, além disso, tu fideliza o cliente. Eu brinco quando eu atendo o cliente assim, eu deveria querer vender o de 150, para mim seria melhor, o ticket talvez médio ele seria não volte, né? Talvez ele não indique. volte. Talvez ele não volte e ele fale, nossa, aquela vendedora quis me vender o mais caro. Então, eu prefiro vender o mais barato, mas eu prefiro vender o que eu tenho a sensação de que ele vai gostar mais. Claro que às vezes o cliente volta e me faz uma leitura, obrigada por essa indicação, mas eu não gostei tanto desse, qual é a outra opção? E eu acho que, assim, o legal disso do mundo do vinho, do mundo da cerveja, é isso, né? É tu comprar o vinho de R$50 e descobrir que ele é um super vinho, ou de comprar o vinho de 50 e descobrir que ele não é bom e que aí tu vai para a próxima. E é isso. Então, vamos abrir um outro vinho semana que vem, porque eu tenho que ver qual que é desse vinho. E eu sempre falo para os meus clientes, a gente encontra muitos clientes que são assim, sempre a mesma coisa, né? Eu só tomo esse vinho, eu só como essa massa no restaurante. Eu falo, vamos diversificar, gente, essa vida é tão curta, vamos tomar vinho de outras uvas, vamos conhecer outros produtores, a gente não precisa sempre ficar no mesmo, né? Eu descobri que a minha uva preferida é essa, porque eu testei várias já antes de fazer a minha escolha, então... No momento, a gente sabe que também gostos, eles não são fixos, eles podem ir se alterando de acordo com o momento da tua vida, então... Não, e assim, eu vou te falar uma coisa. Momento pandemia é isso. Então, momento pandemia é isso. Eu adoro a uva primitivo, mas eu só não encontro primitivo barato, então eu vou mudar para uma outra uva. Claro. E a gente... Na verdade, Frei, a gente já vinha sentindo isso no consumo nos últimos 2 a 3 anos, tá? Por causa da crise econômica. Então, assim, o cliente já vinha migrando, ele não deixou de consumir o vinho que, para quem é do mundo do vinho, consome com uma frequência maior, às vezes é tratado não no Brasil, né? Fora do Brasil como alimento. Então, a gente já tinha isso do cliente. Antes ele tinha um poder aquisitivo para tomar um vinho de 100. Agora... Hoje ele já não tem mais, ele tinha ido já para o de 50. Agora, na pandemia, talvez ele tenha ido para o de 40 ou para o de 30, ou tenha espaçado o consumo por causa da pandemia. Então, isso também tem. Minha uva favorita pode ser a X, mas na pandemia talvez eu não consiga adquirir esse vinho, né? Pessoal, então, para finalizar esse papo, eu queria só falar sobre um tópico que a Clau me comentou há uns dias, de que um dos negócios, um dos resultados que a gente está tendo na pandemia é justamente esse aumento do consumo de vinhos e espumantes locais, nacionais. Principalmente porque os importados, eles têm o preço atrelado à cotação do dólar. Como o nosso dólar está desenfreado, a gente não sabe quando volta, então o consumo acabou diminuindo porque o preço desses importados, ele aumentou. E eu acho que isso é extremamente legal, porque segue muito na minha lógica de incentivar o consumo local. Falei isso no bate-papo sobre turismo, incentivar o turismo nacional. Então, acredito que é o consumo de bairro, o consumo de restaurantes da cidade, não grandes redes. Então, tudo isso para ajudar o negócio local. E eu acredito que esse é outro ponto positivo que a gente pode ter na pandemia, né, Cláudia? Pode enxergar como positivo. A gente notou isso, né? No primeiro momento, que foi aquilo que a gente falou, que todo mundo ficou apavorado, todo mundo ia para as grandes redes, comprava lá. Então, isso foi uma coisa. E depois a gente notou que, assim como a pandemia foi se acentuando e a gente entendendo, as pessoas também foram tendo essa conscientização de que elas precisavam ajudar o local. Então, vamos lá. A Especialità é uma empresa de 15 anos e ela vende produtos de uma vinícola nacional que é grande. Mas a Especialità é uma empresa pequena, é uma empresa que tem uma equipe toda por trás. Então, assim, às vezes eu posso representar, posso vender uma marca grande,
Mas a marca grande não me Eu sou sustenta. separada da marca grande, a minha Eu gestão sou é separada, eu né? compro e vendo. Então, assim, isso foi uma coisa, e assim, eu vou te falar muito de São Paulo, tá? A gente notou muito isso de consumidor comprando mesmo no bairro, de entrando nas redes sociais, divulgando o produto, Legal. divulgando a lojinha que era aí, que vendia só para o comércio, entendeu? Então, assim, e outra, e as pessoas, olha como é louco isso, né? As pessoas começaram a ficar em casa. Então, elas faziam tudo a pé. Então, elas começaram a conhecer o que elas tinham no bairro, que antes elas não sabiam que existia. Então, assim, claro, muitos consumidores foram para o e-commerce, que já tinham esse hábito de consumo e de compra pela internet. Mas a gente viu isso do trabalho local e isso dessa bandeira que eu sempre carrego, que é do vinho nacional, da cerveja nacional, ele ficou muito forte e é o que tu falou. Hoje eu tenho, normalmente a gente tem variação de preço de um vinho importado de 1 a 2 vezes por ano, tá? Então são as remessas que chegam, a vinícola se programa, a importadora se programa para ter isso. Agora, eu não consigo segurar com o dólar como tá, eu não consigo te dizer, eu vou receber um carregamento mês que vem, eu vou manter o preço que eu estava em janeiro. Não tem como. Ou manter o preço que eu estava em outubro do ano passado. Então, assim, a gente nota no meio dessa pandemia, a gente teve, de todos os produtos importados que a gente comercializa, a gente teve aumento na faixa de 10 a 15% de aumento de preço no meio da pandemia. E aí tu chegava para o teu cliente e falava, vai aumentar. Ele falava, não, mas como que tu vai aumentar? Na pandemia, onde a gente tem que segurar preço ou baixar, tu tá aumentando. Mas os insumos são em dólares. Em dólar, o vinho vem de fora. Então, acabou de aquilo lá que no início, só o que era de fora era bom e tal. Nessa pandemia, o pessoal falou, e por que não conhecer e prestigiar o mercado local, né? Então, é o que a gente tratou antes, né, mana? Aquilo lá de que algumas coisas positivas a gente vai tirar dessa pandemia. Tem que tirar, é a nossa, é a única... E é o que nos dá opção que a gente esperança, tem. né? E eu sabe que tudo isso que a Clau falou agora, eu tenho feito isso muito, muito na pandemia. Então, por exemplo, conheço diversas pessoas em Porto Alegre que têm o seu negócio, então procuro pedir deles e procuro pedir deles pelo celular deles, porque daí eu sei que eles deixam de pagar a taxa do aplicativo. A taxa do aplicativo, do e-commerce, da plataforma digital. Eu, por exemplo, eu sou alérgica ao leite, então antigamente comprava em hipermercado meus produtos. Já achei 3, 4 negócios locais de empreendedores que fazem produtos veganos, então eles estão com delivery, mas sempre buscando também pedir num canal direto, porque daí eu sei que muitas vezes a margem deles é maior ou até o preço que eu vou pagar é menor, porque alguns acabam botando a margem que fica para o aplicativo no preço final. Então, acho que exatamente essa é uma boa dica para todo mundo buscar na própria página. Se além do aplicativo não tem um WhatsApp, um site onde tu faz a compra, ou um aplicativo onde tu faz a compra direto com o estabelecimento. Sim, que tu vai gerar menos custo para ele. E outra coisa, Frei, que eu até agora a gente conversando, eu lembrei, e que surgiu nessa pandemia, é assim, muitas pessoas ficaram desempregadas ou tiveram a renda diminuída e tal. Então, o que a gente começou a sentir e ter é muitas pessoas, ou que já tinham empresas de outros segmentos, então, tinha o bar, agora o bar não pode vender. Então, começaram a comprar da gente o produto para revender para grupos de amigos no WhatsApp, para o pessoal do prédio. Então, a gente conseguiu também ter mais um canal de atuação. O cara tinha, vamos supor, um buffet fechou, não tem mais o que fazer. Então, ele é do segmento de alimentos e bebidas, ele pode comprar o produto e revender. E aí, ele incluiu no portfólio dele isso, porque agora ele vai oferecer para os clientes dele, ou vai pegar um canal diferente e vai revender o produto. Então, acabou o vinho também, o vinho, a cerveja, gerando mais essa parte de emprego, de uma renda extra para quem teve queda na pandemia. Então, acho que também tem isso. E assim, né?
Outro dia eu vi tu falando que alguém tinha te questionado se tinha que fazer economia com bebida alcoólica agora, né? E a gente gosta de beber, a gente fala. Também tem ajudado a desestressar um pouquinho tudo isso, né? No começo tu falou, o vinho não é essencial, fiquei pensando, depende pra quem. Não, então, mas assim, ele não é essencial para não é consumo geral. de primeira necessidade, claro. Não é de primeira necessidade, mas a gente notou, eu sou muito suspeita para falar, né? Mas ele se tornou um pouquinho de válvula de escape. Claro que assim, a gente leva esse assunto agora, tá levando na brincadeira, é um assunto muito sério, mas assim, sempre no consumo na medida necessária, não desenfreada, nada disso. Mas ele sempre acaba dando uma amenizada. Eu brinco que eu gosto do que eu trabalho e do que eu vendo, porque assim, eu só vendo vinho na alegria, né? Ninguém vem me procurar quando tá na tristeza. Então, é sempre momento bom. Por isso que eu amo o que eu faço, né? Bom, Mana, queria te agradecer muito por topar participar desse bate-papo. Então, eu te amo e muito obrigada por toda a força que sempre me deu e me dá. Eu amo mais ainda. Vamos fazer um brinde a esse nosso papo e essa nova fase da tua vida. Eu sempre te apoiei e vou continuar sempre te apoiando, tu sabe disso. Beijo. Beijo, beijo, pessoal.